Olá, gente, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de ciências, né? Vamos dar continuidade à aula passada. Vamos aí para o nosso slide. Você está vendo aí nosso slide, né? Da aula passada nós começamos a falar sobre as células e hoje nós vamos dar, né, continuidade, ok? Então vamos lá, gente. Um pouco mais a respeito das células. Agora nós vamos falar especificamente das células animais, né? Nós sabemos tanto os vegetais quanto os animais têm células, mas essas células não são iguais. Têm características diferentes, né? Até porque são seres diferentes, então não tinha como realmente serem iguais. Eles se alimentam diferente, se comportam diferente no ambiente. Então vamos lá. Com base nos poucos exemplos que demos de célula do corpo humano, pode-se notar que em um mesmo organismo há diferentes formatos de células e diferentes funções, ó. Diferentes formatos, né? Ou seja, formas e o que? Diferentes funções, né? O grande exemplo é no corpo humano. Uma célula, por exemplo, de um rim, né? Ela é totalmente diferente de uma célula do cérebro, né? Por quê? Porque elas têm funções diferentes. Então, elas vão se adaptar a essa função delas, né? Uma célula do fígado, ela é absolutamente diferente da célula do cérebro também, né? Que é uma célula nervosa, é uma célula diferenciada, não é isso? Então vamos lá. Mesmo assim, conseguimos fazer comparações e notar que elas apresentam o quê? Estruturas em comum, né? Então, as células animais, elas têm estruturas em comum, elas têm formas diferentes, funções diferentes, mas elas têm uma lógica, um padrão, não é isso? Vimos que todas as células são delimitadas por uma membrana muito fina, né? Chamada membrana, o quê? Plasmática, né? Que é a paredinha, né? Como se a gente pudesse dizer, fosse a pele, né? Da célula. É o que divide ela do ambiente externo, né? Ela funciona como uma barreira protetora. Olha, isso aqui é um termo perfeito, né? Barreira protetora, né? Do ambiente externo, que separa o conteúdo da célula do ambiente externo. Ela tem um conteúdo, né? Ela tem suas partes lá dentro, né? E essa membrana separa ela desse ambiente externo, ok? Vamos seguindo aqui. Uma característica essencial da célula é o que? A sua comunicação com o quê? Com o meio externo, né? Aí você diz, mas o que ela fala? Não, ela se comunica. Você, por exemplo, quando você está no trânsito e, por exemplo, você dirige em alta velocidade, você está comunicando o trânsito que você está com pressa ou simplesmente que você é um irresponsável, né? Que você não liga para o bem-estar das outras pessoas. Então, muitas vezes a gente se comunica pelas nossas atitudes. Então, a célula da mesma forma. A ação dela, a atividade dela comunica em relação ao que ela deseja, ao que ela quer, aos objetivos dela, né? A célula necessita de água e nutrientes. Isso aqui, gente, é comum praticamente a todos os seres vivos, né? Água e nutrientes. Assim, há algum tempo foi descoberta algumas pouquíssimas bactérias que não necessitam de água, mas elas necessitam de nutrientes, né? Por mais tóxicos que sejam esses nutrientes, mas ela precisa. Assim como precisa eliminar certos materiais para o quê? Se manter vivo, né? Ou seja, ela precisa seguir uma rotina, uma atividade para se manter viva. Igual nós precisamos nos alimentar, precisamos
depois, através das fezes, da urina, tirar o que está sobrando no nosso corpo, a célula da mesma forma, né? Só que de maneira diferente. É a membrana plasmática que controla as substâncias o quê? Que entram na célula, e o que dela sai. Então, essa membrana plasmática, essa espécie de pele que a célula tem, controla o que entra e o que sai, né? Vamos lá. Assim, essa membrana delimita a célula. O que quer delimitar? Ela limita, ela dá limites, né? Para o que entra e para o que sai. Tanto em água, substâncias, né? Proteína, tudo que entra e tudo que sai da célula é controlada por essa membrana, né? E lhe confere o quê? Proteção, igual a nossa pele, né? Já pensou se nós não tivéssemos a pele? Como seria o contato de nosso tecido com o ambiente? Mas não isola completamente do meio externo. Então, a função dela é controlar, não é o quê? Isolar completamente, né? Ela cria um isolamento? Cria, mas não completo, né? O citoplasma tem consistência gelatinosa e é rico em quê? Em água, né? Em água. Nós somos seres de água, né? Desde a célula até os tecidos nossos tem água, existe água. Imersas nesse material gelatinoso, há várias estruturas delimitadas por membrana e que executam funções específicas. Então, da mesma forma como em nosso corpo existe o rim, que faz uma função importantíssima, o coração, que também tem uma outra função fundamental, o fígado, né? Também na célula existe essas estruturas também, que a gente não pode chamar de órgãos, né? Que precisam cumprir suas funções para que a célula viva, né? E faça o seu trabalho, cumpra a sua função, né? E todos eles são fundamentais, né, para o funcionamento da célula. São chamados que organelas membranosas, né? Ok? Vamos seguindo aqui. Muito bem, olha aqui, ó. A gente está aí, ó, a representação esquemática da célula de uma célula animal. Aqui é uma célula de um animal, né? Representada tridimensionalmente e aqui ela está cortada, né? Aqui ela seria circular, né? Ela tem aqui, ela é circular, mas aqui foi feito um corte para a gente ver como ela é, né? Aí a gente vê aqui os retículos endoplasmáticos, né? Eles estão cortados aqui para a gente entender, né? A membrana plasmática, né? Que é essa camadinha aqui. Complexos Golgiense, né? Aqui também. Aqui o núcleo da célula, né? Aqui mitocôndria, as mitocôndrias aqui, ó, da célula também, que tem uma função, né? E nós não vamos entrar agora. E aqui o citoplasma, né? Que é essa gelatina, né? Essa substância gelatinosa na qual ocupa a maior parte da estrutura da célula. Ok, agora vamos aí para as células de plantas. Antes disso, gente, eu quero aqui ver de novo aqui com vocês, né? Não, daqui a pouco a gente vê isso aqui. Desculpe aí, eu confundi. Vamos ver aqui as células das plantas, né? Vamos saber um pouquinho mais sobre as células das plantas, né? Analisamos até agora como são as células do quê? Animais, né? Foi a que a gente terminou de observar. Tomando como exemplo as do ser humano. Vamos ver agora como são as células das plantas, né? Dos vegetais. E no que se assemelham e diferem das células animais. Para isso, analise a fotomicrografia a seguir, que mostra células de planta
no microscópio de luz é que você vê, né? Cada uma dessas divisãozinhas que é uma célula diferente, né? Aqui a fotomicrografia, né? De célula de planta, de células, né? São várias aqui. Por apresentarem pigmentos naturais, cor verde, é possível ver o cloroplasto dessas células sem o uso de corantes, ampliação aproximadamente 1000 vezes, ou seja, que foi ampliado 1000 vezes para a gente ver essa célula vegetal, né? E ela, como disse aqui, ela não precisa de corante para ser vista, porque as plantas por si só, a maioria delas, né, já passam pela fotossíntese, o que torna elas verdes. Então, elas naturalmente elas já são coradas, não precisam, né, de um corante para que nós possamos vê-las. Ok, agora vamos ver aqui. Vamos conhecer a estrutura de uma célula vegetal, né? Aqui, primeiro aqui vamos ver aqui a proteção, ó, membrana plasmática, né? Ela tem uma membrana, assim como a nossa célula, né? A membrana plasmática, né? Aqui, assim como a nossa, ela também tem, né? Tem o tal do complexo golgiense, né? Aqui, ó, que tem uma função na célula, né? Aqui já é uma estrutura diferente, né? É um cloroplasto, né? Esse é responsável pela fotossíntese. Função essa que toda planta tem, né? Necessita para se alimentar, ó. Esse aqui, você vê que na mesma célula tem outro aqui, né? Aqui os ribossomos, né? Esses redondinhos aqui. Aqui o núcleo, né, de uma célula vegetal. Aqui o retículo endoplasmático, né? Aqui uma mitocôndria, né, da célula. Aqui o citoplasma, né? Citoplasma. E aqui esse espaço, né, o vácuo, que armazena água e outras substâncias na célula, né? Você vê que esse espaço aqui, né, na célula animal já não existe, né? Você vê que é um pouco, bastante, na verdade, bastante diferente a estrutura de uma célula vegetal e de um animal, né? Ok, agora vamos aí para as células dos fungos, né? Os fungos são organismos que se alimentam absorvendo nutrientes do meio, né? Ou seja, da atmosfera, do chão, né? De tudo. Para isso, liberam para fora do corpo que enzimas que digerem a matéria orgânica presente no meio ao redor e absorvem nutrientes que serão empregados para a manutenção do seu corpo. Gente, os fungos, junto com as bactérias, são os principais responsáveis, né, pela decomposição no nosso ambiente, né? Então, você precisa saber que quando, isso daqui muitas décadas, né, você morrer, o fungo vai ter um encontro com você. Na verdade, com você não, ele vai ter um encontro com o seu corpício, né? Esse seu lindo corpício um dia, infelizmente, vai se tornar alimento de fungos. Essa é a dura e grande realidade, não só para você, mas para todos nós, não é verdade, doutora? Eu estou aqui na frente de uma especialista, né? Ela é bióloga. Então, vamos lá. Então, já está dizendo que eles usam enzimas para digerir, por exemplo, o cadáver de um animal. Não vamos falar mais de morte da gente, não, que ninguém aqui está querendo morrer, né? Um animal, o cachorrinho, né? Quando ele morre, se ele ficar no meio do tempo, ou se você botar ele dentro da terra, o fungo ele vai se aproximar desse cadáver, vai soltar enzimas em cima desse cadáver, e esses enzimas vai digerir o corpo e dessa decomposição ele vai tirar o alimento, né? Então os fungos eles são muito importantes para a vida no nosso planeta, né? Absorvem nutrientes que serão empregados na manutenção do seu corpo, ok? Há fungos formados apenas por uma célula, né? Sim, existem fungos formados por apenas uma célula. Quais são eles? Por exemplo, as leveduras, né? Gente, as leveduras, onde é
Que tipo de fungo é esse? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o iogurte, né? Não é isso, doutora? O iogurte são leveduras, né? Que fazem aquele processo lá, né? Igual a cerveja são leveduras, né? Uma série de alimentos utilizam as leveduras, né? Para transformar. Por exemplo, a cerveja é o trigo, né? Eles pegam o trigo, né? Não, a cevada, quer dizer, amassam, botam ela lá e deixam ela descansando. A levedura vai lá, entra em ação, né? Joga suas enzimas lá naquele caldo de trigo, vai fermentar e se torna a cerveja. Então, da mesma forma com o queijo, né? O queijo também, você bota aquele leite, aí bota o leite, né, seca ele, tira o soro, aí as leveduras do fungo vão agir, né, sobre as leveduras que na verdade são fungos, né, vão agir sobre esse queijo e vai se transformar num queijo, né? Os vários tipos de queijo, né? Então, leveduras em fungos formadas por várias células. Então, caso dos cogumelos. Nos fungos multicelulares, o corpo é formado por filamentos chamados hifas, né? Ó, os cogumelos, eles são formados por várias células em filamentos que nós chamamos de hifas, que se organizam constituindo um micélio, né? Eu tinha um amigo que se chamava Célio, né? Lembrei dele aqui, falando do micélio, né? Tem nada a ver, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui. Olha aí nós vemos aí, por exemplo, a estrutura, né, de um cogumelo. Ó. Você vê o corte aqui e você vê que o cogumelo, na verdade, ele é um aglomerado né, de várias células, né, que formam a estrutura geral dele, né? Ok, e agora as células das bactérias, né? Vamos entender um pouquinho aqui. Que aí você poderia dizer, não, mas bactéria, é célula, mas não é bem assim, né? Existem bactérias que elas são unicelulares, ou seja, ela é uma estrutura só, uma estrutura celular, mas nós não chamamos de célula, é, nós chamamos de bactéria, né? Vamos lá. Vimos até agora que as células de organismos como amebas e fungos, plantas e animais apresentam em sua estrutura básica o quê? Membrana, né? Sim. Citoplasmática. Membrana, citoplasma, com organelas membranosas e um núcleo, né? Há, no entanto, outros seres vivos cujas células não apresentam o quê? Núcleo, sem organelas membranosas, né? É o caso das bactérias. Então, a célula da qual nós chamamos de bactéria, ela não tem um núcleo, né? Ela não tem uma membrana citoplasmática, ela não tem organelas membranosas, né, dentro da sua estrutura. A célula bacteriana tem parede o quê? Celular, membrana plasmática e citoplasma, né, que é aquela substância gelatinosa que nós já falamos. Onde estão o que? Os ribossomos. Não há o que? Um núcleo. Não há um núcleo. E o material genético delas fica em uma região especial do citoplasma chamado nucleoide, né? Não tem um núcleo, mas tem um nucleoide. Em geral, as células bacterianas são muito menores que as células dos demais organismos. Muitas espécies de bactérias podem ser visualizadas em o quê? Microscópios de luz, ou seja, um microscópio convencional. Mas na maioria dos casos, a melhor maneira de estudá-las é com microscópio eletrônico. Ok? Agora, gente, deixa eu voltar aqui. Eu queria novamente apresentar aquela imagem que a gente viu, né, na outra aula, que é esse aqui, ó, que é da sequência das estruturas aí, olha. Os vários vírus, né? Vírus, vírus, olha aqui, vírus, né? Eu chegar aqui
tá aí, ó. Tá aqui uma bactéria aqui, ó. Staphylococcus, né? Isso aqui é uma espécie de bactéria, né? Aqui um lactobacilo, né? Aqui é outro tipo de bactéria, né? Aqui é o hemácia, já não. Aqui ampliando. O esperma humano, né? O neurônio, né? Certo, olha aqui, gente, olha aqui. Eu queria chegar mais ou menos aqui. Olha aí, ó. Aqui é uma ameba, olha aí, ó. E você vê a proporção em relação, por exemplo, aquelas primeiras bactérias que nós vimos, né? Olha, isso aqui é uma ameba, né? Tá em inglês aí, mas dá para reconhecer. E vai seguindo aqui. Aqui é aquele animalzinho microscópico, né? Até chegar a um óvulo, um girino de sapo, né? Um quase girino, é um óvulo de sapo, né? Então, para você ter a proporção das coisas aí, ok? Ok, gente. Então, eu vou agradecendo aí a atenção de vocês. Deixa eu botar aqui para todo mundo me ver. Então, eu vou mais uma vez agradecendo a atenção de vocês, convidando vocês para as próximas aulas e tenham atividade, façam atividade, pesquisem mais, aproveitem que vocês já estão na internet, pesquisem mais, vão atrás de vídeo, vão atrás de material na internet. A internet é muito rica, ok? Valeu, até a próxima.